Hoje foi um bocado mais tarde, como eu te disse, porque eu estive a ver lá aquele documentário sobre o Walt. O Walter Svenman. Do Walter Svenman. Pá, e realmente aquilo é lindo do princípio ao fim. As coisas que ele diz são incríveis. É uma coisa um bocado fora do nosso mundo. Pá. Do nosso mundo do espetáculo. Sim, do mundo do espetáculo. Eu acho que é bastante fora do mundo do espetáculo. Como eu já te disse tanta vez, isto é uma destas nossas conversas que o mundo é o mercado. Desapareceste? Fui aqui só ver aqui do som. Está tudo bem. Desapareceste? Estou aqui. O mundo é um mercado e a maior parte dos artistas são feirantes, portanto nós estamos a falar de arte quando estamos a falar disso. Mas antes de começarmos a nossa conversa e tu começaste a fazer-me perguntas, queria falar de uma coisa que me chocou muito ontem. Não me devia ter chocado, sobre a entrevista ao Godard, que foi uma entrevista ao vivo, coisa que é uma raridade hoje em dia, sem Skype, sem diferido. Era uma entrevista ao vivo com o entrevistador e foi uma coisa que me desagradou muito e de facto é a prova da arrogância da estupidez, ou da estupidez da arrogância. Fiquei muito triste com os comentários que havia em rodapé, que iam passando. O comentário é absolutamente uma arrogância, porque com certeza as pessoas em geral estão à espera que um gênio ou uma pessoa considerada como tal lance chamas pela boca, faça manifestações que nem um dragão, e ele praticamente não disse nada, não era preciso dizer fosse o que fosse. Disse naquela quase ausência de segundo o que as pessoas acharam de manifestação, disse coisas importantíssimas e que eu achei absolutamente maravilhosas, como por exemplo que o alfabeto tinha letras a mais e que a escrita ia neste sentido, que era uma coisa mecânica, e que há outras coisas que vão neste sentido, por exemplo a pintura. Ou seja, estas coisas das artes falam mais do que escrita com letras a mais, alfabetos com letras a mais. Outra coisa que ele também disse é que isto tudo com um ar plácido, sereno, quase não tenho nada para dizer. De facto não tinha nada para dizer, porque não há nada para dizer, a não ser coisas assim simples que as pessoas nem ouvem. E outra coisa que ele disse, que agora me esqueci, agora não vou lembrar, mas pronto, era o alfabeto tem letras a mais. Os escritores, por exemplo, os bons escritores ou os escritores que escrevem mais, segundo ele, apagam muito. Isso é muito importante. Ele disse coisas maravilhosas e de facto nós que aqui estamos, estás a dizer que nós que aqui estamos merecemos este vírus. Agora acaba a conversa sobre a entrevista. Diz-me só uma coisa, que eu não ouvi a última frase, que é que os escritores bons que apagam muito, é? Sim. Os escritores bons ou os artistas bons, ou seja, quem for, e que o alfabeto tem letras a mais, faz escritas, é uma espécie de uma ordem estúpida e sobretudo a ordem estúpida da escrita. Não é isso que me magoou e que me maçou, foi a arrogância das footnotes, da estupidez, da arrogância, da estupidez, e de facto, mais uma vez eu digo que nós merecemos o vírus que temos. Pronto, não falo mais sobre este assunto agora. Ora, então, se calhar até pegando nisto que estás a falar, sobre o que o Godard disse ontem, em relação aos alfabetos e às outras maneiras de falarmos uns com os outros, neste documentário, o Svenman, como é que se diz? É Svenman? Eu acho que é Walter Svenman, ele é belga. O Svenman, ele é flamengo, não é? Ele é flamengo, porque ele conta aquela história que passou a falar francês aos 5 anos, por obrigação da ideia que deve ter sido uma imposição política, e que só voltou a falar neerlandês ou holandês agora, há pouco tempo. Assim, já quando era crescido, quando nasceu o primeiro filho, acho que é o que ele diz. Mas ele diz uma coisa que é
que a linguagem é uma curse, não é? É uma curse em inglês, porque é uma fatalidade, não sei traduzir bem a palavra. Sim, isso é exatamente igual ao que disse, ao que não disse, ao que falou, as poucas palavras que disse ontem o Godard, é que o alfabeto precisava de ter menos letras, porque evidentemente é uma curve desse ponto de vista. Também o Walter Sven, engraçado, e não é estranhamente, também disse que a pintura ou a arte são palavras, e são palavras, não há nada, por isso mesmo não precisa de palavras, ela já em si it's a word, são mas palavras. Ele diz mais, ele diz esta coisa, que a linguagem é uma curse, e diz que os anjos não usam palavras, e depois diz uma coisa super engraçada, diz que acho que é o Santo Tomás de Aquino, ou São Agostinho, não, é o Santo Tomás de Aquino, que dizia que os anjos falavam diretamente, os espíritos dos anjos comunicavam diretamente uns com os outros, não usavam palavras. Sim, e achas que isto é onde está a boa arte, é onde estão as coisas interessantes que possa não ter é a boa dito? arte, é a arte, porque não há, neste nosso mundo arrogante e estúpido, mais uma vez digo, porque fiquei muito zangada, não há boa arte nem má arte, isto não é uma coisa de concurso e de competição, e tudo está feito nesse sentido, por isso é que eu falo de feirantes e de feiras e de mercados. A arte não tem nada a ver com competição, nem boa nem má, não há classificações, Miguel. Não há, e ainda bem que ela continua a existir. Não se nota. O que continua a existir? Não se nota porque não tem que se notar. Isto não é para se notar. Isto é para se fazer e para existir e para continuar assim, como está, a ir neste sentido. Como é o sentido que se pode fazer, como o sentido do tempo. O sentido do tempo não se mede, nem se põe num pelinto, nem se classifica e pronto, portanto, isto não há conversa possível sobre anjos e não anjos. Ele fala, ao contrário de ti, ele fala sobre as obras que faz, não é? Ele fala sobre as pinturas dele mesmo, não é? E diz que isto é o fundo, isto é coisa, isto é a representação não sei o quê, isto é não sei o que mais. Portanto, é engraçado que ele fala sobre... Ele é relativamente específico e despojado da maneira como fala sobre... E ele parece ser essencialmente um pintor, não é? Ele é essencialmente um poeta. Sim, pronto. Mas usa muito o mídia da pintura e fala daquilo de uma maneira subinteressante, como é a pintura, o que é uma imagem, o que é uma palavra, e que a pintura aparece ali como qualquer coisa de disruptivo, pronto, que é o que ele diz, não é, em relação às imagens e às palavras que podem ser usados dentro da pintura, mas que são o inverso porque não têm história. Sim, mas evidentemente, mas ele quando está a falar disso de haver palavras sobre a pintura, sobre escritas visualmente, ele não está a falar exatamente disso, apesar de ele também muitas vezes usar frases e palavras sobre o fundo da pintura, sobre a pintura, mas ele está a falar que a pintura são palavras, mesmo que não tenha a imagem das ditas palavras, são palavras, são coisas que são mais poderosas e mais inclassificáveis do que uma escrita, que uma escrita com alfabeto. Ultrapassa. Por isso é que ele possivelmente fala de anjos, que é uma maneira de dizer. Ele fez toda a sua vida, como ele diz aliás na entrevista, desde pequeno que ele sempre trabalhou nestas coisas e aliás ele só fala disso. Evidentemente ele fala de uma maneira muito pragmática e muito simples sobretudo, sobre o seu trabalho, porque aqui dá uma entrevista para ele falar do seu trabalho e para mostrar a sua pintura, por isso é que ele fala disso. Possivelmente não falaria ou não faria uma entrevista se não tivesse que se mostrar, e como trabalha foi o que ele fez de uma maneira muito simples e bonita e bela, claro. Mesmo. Há outra coisa que é assim, há imensa, nos trabalhos dele, há imensa apropriação de imagens. Há uma parte muito interessante no filme em que ele mostra um Mickey, não é? E ele diz que ele e o irmão conheciam aquela cabeça já tão bem, que a certa altura a fizeram na praia, na areia, em gigante. E depois acaba por dizer, até de uma forma engraçada, na esperança que algum avião visse
viste aquela cabeça do Mickey. Sim. No teu trabalho também há imenso, e é engraçado que são imagens até que têm similaridades, naturalmente porque vocês têm a mesma idade e porque tiveram influências culturais de alguma maneira parecidas. Somos da mesma família. Eu gosto muito dele porque somos da mesma família. Não tenho que dizer se sou primos, se usamos as mesmas palavras. Eu gosto de bonecos. Sempre gostei. Nunca li banda desenhada. Não percebi, desculpa. Nunca li banda desenhada quando era pequena ou quando era adolescente. Comprava o Cavaleiro Andante, que eu gostava muito. Era o mesmo que ir ver filmes de aventuras. Mas nunca... Hoje em dia, há muitos anos que eu uso a banda desenhada. Uso o Crazy Cat, os ratos. Não me interessa a história da banda desenhada. Eu gosto dos bonecos e sempre gostei e que cada vez gosto mais. Como eu te disse, eu não me interessa, quando falámos aqui há uns dias, não sei em qual destas nossas conversas, não me interessa usar, quando estávamos a falar possivelmente da violência ou da crítica de algumas coisas que se fazem na dita arte, que chamam arte, não me interessa usar produtos manipulados. Nos produtos manipulados vivo eu todos os dias. Eu não preciso de usar produtos manipulados para o meu trabalho, portanto eu uso coisas que me interessam e com certeza que me interessam muito mais bonecos, imagens de gatos ou de imagens que me interessam e não coisas sobre a violência do mundo, a estupidez deste mundo e a parvoíce de tudo isto, deste esquema publicitário. Não, são produtos manipulados, com certeza que tudo é manipulado, até desde dos jornais e as notícias até à comida. Ele diz uma coisa muito engraçada. Também é manipulada, mas pronto. Ele diz uma coisa muito engraçada que eu também encontro muito no teu discurso, que é o artista, de certa maneira, é um vigarista porque põe uma obra de arte em frente ao público, não é? E ele, quando a fez, não pensou, não racionalizou a coisa, não queria dizer nada de especial, mas que o público, que somos todos nós, inclusive é ele, quando está a ver as obras de outros artistas, vai tentar perceber porque é que aquilo foi feito e qual é que é a charada, qual é que é... E que isso é uma venda dos deuses e dos artistas ao público, que é pôr uma coisa que não tem nada para dizer. Todos nós sabemos que uma pintura ou um trabalho, não é preciso ser uma pintura ou um trabalho, que não fale com o público é uma natureza morta, já disse isso 1000 vezes, ou aquilo tem energia para comunicar ou não tem energia para comunicar. É por isso que eu gosto de alguns artistas e gosto de alguns trabalhos muito raramente, porque são feitos com energia e comunicam. Agora, o ponto de vista dele, quando está a dizer há imensas coisas que me fazem espécie, mas eu sou uma espectadora especial porque sou uma artista, portanto, eu quando olho para um trabalho ou para uma pintura, o que me faz espécie, independentemente de comunicar ou não comigo, o que me faz espécie, o que eu gosto dessas coisas, além da energia, que está em primeiríssimo lugar, é uma coisa que eu não sei como é que foi feita. Como é que foi feita. Isso é para mim uma coisa secreta e faz-me... Mas isso é uma atitude, acho eu, de uma pessoa que é da profissão. Agora, as outras pessoas veem como quiserem e basicamente o que vê é coisas que têm que perorar sobre isso, que teorizar sobre isso, talvez algumas aquilo lhes bata de alguma maneira, porque ainda há, apesar de tudo, pessoas que têm alguma sensibilidade ou que procuram ter, mas o que ele diz é normal. Eu gosto de coisas que me façam espécie, que não sei como é que isto foi feito. Isto é uma coisa, mas isso é um ponto de vista meu de uma pessoa que trabalha naquela coisa, exatamente naquela coisa. Isso acho muito excitante, aquilo ser secreto, apesar de ser tão simples. Olha, vamos ficar por aqui, porque já estamos a passar todos os tempos, amanhã continuamos. Se calhar amanhã podíamos tentar fazer à noite. Tu não consegues à noite? À noite é impossível porque eu só trabalho de manhã. E eu a partir das 2 da tarde fecho a loja. Está bem, então fazemos a igual. Mas a não ser que me queiras ver dormir, mas não me parece muito interessante. Era ou ver televisão. Bastante Andy Warhol. Mas não vale a pena, acho eu. Está bem, acho que não. Fazemos à mesma hora.